Guiando um caminhão, a ideia que vem daqueles velhos caminhões, caminhoneiro que tinha que ter músculo realmente forte para conseguir virar a direção, que não tinha nenhuma assistência, e também para conseguir mudar de marcha. Em relação ao câmbio, o que é que nós temos hoje? Isso é muito importante. Desde 2012, se não me foge a memória, a Mercedes começou a oferecer, na linha extra pesado, os câmbios automatizados. Né? O que seria um câmbio automatizado? Ele tem ainda a embreagem, tá? Só que você não tem mais o comando por pedal. Então, se olharmos o caminhão, ele não tem mais o pedal da embreagem. Então, ele funciona toda essa troca automatizada. E isso é importante porque quando nós começamos lá, ficamos com aquele receio. Será que o motorista vai aceitar? Será que o motorista não é aquele que ainda gosta de trocar? Ele gosta de ficar com o bração e trocar? E o que nos chamou a atenção é que não. Ele entrou e não teve mais volta. Tanto que hoje quase toda a nossa família, inclusive de médios, agora entrando de leves, né? Também estamos começando a colocar o câmbio automatizado. E isso é tão importante que, por exemplo, o Actros, ele tem já uma versão que a gente chama de um Release 49, que o câmbio ele tem um sensor de ângulo. E esse sensor de ângulo permite saber se o caminhão está numa subida, numa descida, numa situação plana. E por que eu falo de um Release 49? Porque não adianta só trabalhar o câmbio. O sucesso do caminhão é você ter um powertrain que fale de uma forma, vamos dizer assim, como se fosse aquela música de uma orquestra sinfônica, perfeita, né? Então você tem que ter um motor conversando com o câmbio conversando com os eixos e o motorista só ali orquestrando, né? Sem muita dificuldade. Então quando a gente fala de um Release 49, hoje nós falamos que o Actros é o que está mais próximo de uma estrada brasileira. Então ele consegue identificar uma topografia numa subida, então ele vai mudar parâmetros para quê? Para conseguir puxar o máximo possível desse caminhão em termos de redução de consumo, segurança e dando conforto para o motorista. Se eu estou numa descida, ele vai trabalhar com todos os recursos que tem o caminhão para trazer também isso, uma redução no consumo, segurança no motorista. E vou dar até um exemplo. Um caminhão desse é capaz, ele está carregado. Se ele está numa subida e o motorista está naquela situação que ele é obrigado a frear, que nenhum motorista gosta disso, porque corre o risco do caminhão ir para trás, né? E fazer o tal do L lá, e isso é super perigoso, né? Dele parar, aí o sistema já vai identificar que ele está numa subida e está parada. Se o motorista tirar o pé do freio, ele vai continuar parado por alguns segundos, é o tempo dele encher o motor e ele pode pisar no acelerador, que o motor vai encher, ele vai identificar o peso que está e vai subir com segurança. Uma segunda situação, que o motorista também morre de medo de um câmbio automatizado, e no caso não acontece com o nosso. Você está subindo, carregado, e ele começa a dar velocidade, automaticamente o câmbio vai pedir para trocar de marcha, subir uma a mais. Só que isso é um perigo. Porque se cai a rotação numa subida, o motor perde potência, ele vai para trás também. Esse caminhão não, ele é tão inteligente que ele percebe que está numa subida e começa a perder velocidade, ele sustenta aquela rotação. Ele não troca, para quê? Para trazer segurança para o motorista. Então são pequenos detalhes que a gente vê hoje que cada vez a máquina, o motorista pode pegar um motorista que é menos despreparado, vamos dizer, ele é mais despreparado que um mais acostumado a dirigir o caminhão, que ele vai conseguir dirigir um caminhão desse com segurança, dando economia e conforto. Aí vocês entendem que aquele receio que alguém tem do câmbio automatizado, não vamos fazer nomes, mas teve algumas montadoras de automóveis que tiveram sérios problemas com câmbio automatizado. Nesse caminhão não existe. É isso aí. Legal, gente.